90% do sucesso no cultivo da sua erva depende desse detalhe muito importante. E que ninguém, não vou falar ninguém, mas que muita gente negligencia. Eu estou falando da escolha de uma boa semente, da semente. Isso não é só da semente da sua plantinha medicinal. Se você for plantar uma horta, fazer um sistema agroflorestal, a escolha de uma boa semente é fundamental. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar especificamente da nossa plantinha medicinal, da nossa erva, ok? Então, primeiramente, a gente tem que entender que a semente é um ser vivo, que contém ali apenas essa carguinha energética. É uma média, 2,7 quilocalorias, cada sementinha tem uma energia potencial armazenada nela, capaz de, com estímulos certos, ela ativar reações bioquímicas e iniciar o processo germinativo. Então, a gente entender que a semente é um ser vivo e necessita de cuidados é o primeiro passo para a gente ter um sucesso aí no cultivo, seja ele o cultivo indoor ou outdoor. Entendido isso, que a semente é um ser vivo, que ela contém dentro dela ali um serzinho pronto para germinar e mostrar todo o seu potencial. Mas como eu escolho uma semente boa, uma genética boa, depende de vários fatores. Mas isso a gente vai entender por dentro agora como que funciona como que é uma semente da plantinha medicinal, Então, cada semente, ela tem uma espécie de um embrião, uma espécie de bebê ali dentro da semente, É um embriãozinho com todas as estruturas de uma planta adulta. Por exemplo, vamos começar de baixo para cima, Ela contém uma coifa, que é a pontinha da raiz. Na verdade, nesse momento aí, o embrião, o nome não é raiz, é uma pequena radícula, que é uma raiz primordial, digamos assim. E na pontinha dela tem uma estrutura chamada coifa, que é a proteçãozinha ali, quando inicia o processo de germinação, é o primeiro contato da radícula com o meio externo. Ela é mais dura porque ela vai ter contato ali com grãos de areia, com argila, vai ter que romper o solo, então a coifa tem essa função, Depois da coifa tem a radícula, que é a raiz, primordial da sua plantinha, da sua muda, Depois, indo mais para baixo, eu tenho as folhas primárias, que são, como o próprio nome diz, são aquelas folhas, são as primeiras folhas da sua plantinha e que são fundamentais para o processo de desenvolvimento. Depois disso, eu tenho o ápice caulinar, que é a pontinha ali da plantinha, do embrião. Logo após, eu tenho duas estruturas super importantes, chamados cotilédones. Os cotilédones são importantíssimos no processo de armazenamento dos nutrientes, de energia, para o desenvolvimento da sua muda, tá bom? Então, olha só. Então, considerando que a semente é um ser vivo, olha o tamanho da radícula. A gente considera uma semente germinada quando a gente coloca ela no substrato e começa a romper, as folhas primárias ali, os cotilédones, começam a romper o solo, o substrato, na verdade, Começa a romper o solo, começa a romper o substrato, aí que a gente contou, germinou. Mas não, a germinação começa nas primeiras 24 horas, no caso da nossa plantinha aí, nossa plantinha medicinal. E olha só, muito importante o que eu disse para vocês sobre a proteção,
Olha só essa pontinha amarela. Essa pontinha amarela aqui é justamente a coifa, a capa de proteção da radícula. E se vocês notarem bem, aqui eu tenho uns pelinhos bem pequenininhos aí na radícula, que são as primeiras raízes laterais que vão se desenvolver. Elas se desenvolvem bem antes, essa radícula, ela não absorve nutrientes, né? Absorve bem pouquinho, na verdade, né? Quem absorve nutrientes são essas raízes laterais que estão em desenvolvimento. Então, quando aponta ali o solo, quando rompe o solo, essas raízes laterais já estão um pouco mais desenvolvidas, já começando a absorver nutrientes. Só que a absorção é bem pequenininha, a planta ela vai absorver a sua energia já acumulada e depois começa a fazer a fotossíntese, certo? Olha só essa imagem aqui, né, mostrando as fases aí da germinação. Com 24 horas já começa a radícula a apontar e olha só o tamanho da radícula em relação ao tamanho da semente. Ela desenvolve uns 10 vezes o tamanho, o comprimento é cerca de 10 a 15 vezes maior do que a semente, utilizando a própria energia. E nessa fase, a escolha de semente é fundamental, porque se tiver algum tipo de inseto ou de um organismo, de um fungo, de uma bactéria, ela não passa disso. Ela é atacada e aquela semente não germina mais. Aqui foi o que eu falei para vocês, né? Aqui são 2 cotilédones, na verdade, é uma dicotiledônia, né? Apresenta 2 cotilédones. E esse cotilédone, além da função de armazenar energia, elas são verdadeiros painéis solares. Elas vão começar a fazer a fotossíntese, né? Assimilar ali os nutrientes, fazer fotossíntese, para dar energia para a plantinha ficar autônoma, né? E começar a desenvolver. São os verdadeiros painéis solares da planta. E é comum, né? Comum, após aí 15, 20 dias, o amarelecimento ficarem amarelos, né? Do cotilédone. Muito comum, e tem muita gente que é muito preocupada, falando, não, a folha está ficando amarela, caiu. Não, isso aí é comum, vai amarelar, porque ela está usando a energia ali dos cotilédones para poder desenvolver, ela vai amarelar e vai cair, né? E tem o primeiro parzinho de folha primária, não é isso? Isso que eu estou mostrando aqui nesse corte da semente, mostrando que os cotilédonos ficam ali no embriãozinho, né? Esperando o momento certo para romper, né? E uma coisa muito importante na hora de adquirir uma semente do fornecedor é saber o poder de germinação, a taxa de germinação dessa semente. Em condições de laboratório, essa taxa pode ser de 90% a 95%, pessoal. Mas isso quer dizer, Fábio, que se eu colocar 10 sementes para germinar, sementes boas, aqui no meu cultivo, eu vou ter 9 sementes germinadas, ou quase 100% de sementes germinadas? Não. Por quê? Porque essa informação aqui é o potencial máximo. Isso varia de cada espécie. Tem espécie que o potencial de germinação é 70%, 60%. Aí eu tenho que usar outros artifícios para aumentar essa germinação. Na natureza, claro, que esse aqui é o potencial máximo, né? E na natureza e nas condições aí da sua realidade, isso pode ser um pouco mais baixo. Mas se você oferecer condições adequadas, ela pode expressar esse 95%, 90% de germinação, não é? Então, é muito importante você oferecer condições adequadas à semente. E eu quero falar sobre o vigor germinativo. O vigor germinativo é diferente da quantidade de sementes germinadas. O vigor germinativo está relacionado à velocidade em que aquele grupo de sementes ela vai germinar. Eu posso coloco lá, como exemplo, coloco 10 sementes, e no primeiro dia não germinou ninguém.
quer dizer, após o terceiro dia, né, que é de 3 a 4 dias, começa a germinar. Então, no terceiro dia não germinou ninguém. No quarto dia não germinou ninguém. No quinto dia germina 2. Lá no sétimo dia germina mais 5, né? 5 com 2, 7. Lá no 11º dia germina mais 1. Lá no 15º dia germina mais 2, completando as 10 sementes. Só que esse tempo aí levou 15 dias, né? Algumas plantinhas ficaram tortas, outras ficaram com algum tipo de fungo atacando. Então o vigor dessa semente está muito baixa. Apesar de todas as sementes germinaram, eu posso pensar assim, não, minha semente germinava 100%. Só que o vigor germinativo está baixo. Essa semente pode ser uma semente velha, né? Essa semente pode estar contaminada com algum tipo de bactéria, algum tipo de fungo, algum problema no seu substrato contaminado também, né? Então o vigor germinativo é diferente da germinação. Uma semente boa é aquela que tem um alto vigor germinativo e um poder germinativo variando aí entre 90% e 95%, dependendo da espécie. Eu tenho um limite natural também, igual eu falei. Tem sementes que germinam naturalmente a uma taxa de 60%, de 50%, por causa das condições da própria semente. Ou a semente tem uma dureza, né? Aquela semente que precisa de um tratamento, né? Tem muitas sementes que passam, por exemplo, passam naturalmente, um animal engole aquele fruto com a semente passa pelo sistema digestivo daquele organismo, daquele animal, e sendo aquele sistema digestivo ácido, acaba corroendo a capa da semente, né? Aquela capa de fora, e nas fezes daquele animal a semente acaba germinando, porque ela passou por aquele processo ali natural, né, e acaba germinando. Agora, se a gente pegar uma semente dessa, a gente vai ter que fazer um tratamento, né? Não é o caso da semente da nossa plantinha. E a pureza genética também. Se você compra semente de uma genética específica, por exemplo, Orange Diesel CBD, todas as sementes têm que ser daquele híbrido. Né? Não pode vir semente de outro híbrido, senão não é 100% puro, né? Pode dizer mistura. Então isso varia muito do processo de beneficiamento dessa semente, do plantio até, claro, o beneficiamento. Né? Aqui é só um exemplo, né, que eu estou dando para vocês. Isso não é semente da nossa plantinha, da nossa erva. É uma semente que eu tenho aqui, eu tenho até que a caixinha aqui está protegida com plástico, né? Semente de cebolinha verde, é uma semente importada. E que o fabricante ele tem que dar as garantias, né? Ele tem que dar lá o número do lote, se der algum problema você pode reclamar, a ordem, a safra onde foi produzida essa semente, no caso aqui 2021/2021, a categoria dela, não vou entrar em detalhes dessa questão de categoria S1, S2, C1 e C2, né? São sementes certificadas. Nesse caso aqui, categoria S2, ela dá a taxa de germinação de 96%, beleza, né? E a pureza de 100%, e a validade, né? O produtor aqui dá a validade até novembro de 2025, coincidindo com esse mês que a gente está gravando esse vídeo agora. É só para te dar um exemplo, porque isso vai ser uma realidade para cannabis também, nossa plantio, vai ser uma realidade. Todo fornecedor de semente vai ter que colocar essas informações no rótulo aqui, que é uma exigência do Ministério da Agricultura. Você está vendendo semente, você está comprando semente de um fornecedor, o fornecedor tem que dar as garantias para você. E é essa informação que vai vir, né, que vai ter que vir obrigatoriamente no fornecedor de sementes, mesmo porque para resguardar o seu cultivo, para te dar uma garantia que você está comprando uma semente de qualidade, e se houver algum problema você pode reclamar aí com o produtor de sementes, tá bom? Aqui só uma curiosidade, como que se faz os testes de germinação para chegar naquele resultado lá da taxa de germinação e do vigor germinativo. Claro que são condições aí
padronizadas, com protocolo. Nesse caso aqui não é a cannabis, tá? Nesse caso aqui é o milho, mas é a mesma coisa. Você coloca as sementes num papel específico, chamado GM-Teste, umedece ela a uma determinada umidade lá, 60%, 70%, e coloca numa câmara de germinação, variando aí 24 a 25, 26 graus aí, e no escuro, tem que ser no escuro. Aí depois de um certo tempo, dependendo da semente, você desenrola e conta ali as sementes viáveis. É assim que é feito, basicamente, um protocolo oficial de testes de germinação. E quais os fatores fundamentais para você escolher a sua semente? Primeiro, a genética. Tem que ser uma genética adequada à sua região. E a gente não tem pesquisa ainda sobre isso aqui no Brasil, mas primeiro, procurar fornecedores com uma boa genética. Luz adequada. Gente, semente não precisa de luz para germinar. Ela germina no solo, né? Com temperaturas estáveis. O solo, conforme você vai descendo em profundidade, a temperatura é mais estável, a 24 graus, 25. Mais na superfície, dependendo da cobertura que você faz, né? A temperatura pode ir a 33 graus, solos expostos, né? Mas no geral essa temperatura não varia, então a semente tem que ficar num solo com a temperatura ideal para ela germinar. O substrato, né? Tem que ser um substrato, no caso, se você aí utiliza um substrato de germinação, tem que ser um substrato de ótima qualidade, né? Sem doenças ali, sem fungos, sem bactérias. E não tem que ser um substrato com um nível de garantia de nutrientes não muito alto, porque a semente não precisa de muitos nutrientes para germinar naquele momento, né? Ela vai absorver bem pouquinho. E o tipo de recipiente que eu vou detalhar para vocês no nosso próximo slide aqui. O substrato e os recipientes, né? No nosso caso aqui, na nossa associação, a Associação Agrobuds, a gente usa um copo de 500, 700 ml para germinar. O interessante é essa profundidade do copo. Que quanto mais a raiz estiver intacta, bem desenvolvida, quando você fazer o transplantio para o local definitivo, seja ele no outdoor, um plantio direto no solo ou num vaso, a semente não vai quebrar, não vai ficar toda enrolada, porque a semente, ela tem a plantinha, ela tem uma raiz pivotante, a raiz principal, que pode crescer, essa raiz principal, até 2 metros. Então é uma raiz pivotante e depois tem as raízes laterais. Se você coloca num recipiente com profundidade aí 7 centímetros, pode provocar um enrolamento da raiz. E quando você vai plantar isso no campo, você pode observar plantas com amarelecimento, e você pode pensar com a doença. Não, pode ser raízes enoveladas ali, elas enrolam, né, estrangulam e provocam ali a não absorção dos nutrientes. Então eu tenho na internet você tem copo descartável, você tem tubetes de 300 ml, 500 ml, 600 ml, que você pode adquirir e fazer a sua germinação. Tem técnicas de germinação também na água. Assim, eu concordo com a técnica de germinação na água, mas no caso da nossa plantinha, não há necessidade. Se você tem um substrato, eu te recomendo, se você for um cultivador iniciante, eu te recomendo comprar um substrato no início. Depois você pode fazer o seu substrato com humus de minhoca, né? Hoje existem várias empresas que fabricam substratos próprios para germinação e plantio, no caso do Carolina, no caso do Biomix, né? Que são substratos que têm a garantia que não tem nenhum tipo de fungo, de bactéria que possa comprometer. Então, se você é iniciante, eu recomendo fortemente você comprar um substrato para plantio, ok? Então, o substrato tem que ter uma boa capacidade de retenção de água, tem que ter um pH entre 5,5 e 6,5, no máximo 7, né? Um pH é fundamental. A retenção de água que eu falei, o substrato não pode reter tanta água a ponto de ficar encharcado, e também ele tem que ter uma boa capacidade de
drenagem, ou seja, dá uma chuva ou você molha um pouco e tem que drenar, tá bom? Tem que drenar a água, senão você encharca e você tem ali um ambiente propício ao desenvolvimento de doenças, né? Fungos, bactérias, vírus, entre outros. Ok? Então, é isso que eu queria falar com vocês, né? Eu agradeço muito aqui. Se você quiser ser membro da Universidade Orgânica, você que ficou até aqui agora com a gente, eu creio que você gostou do conteúdo. Se você quiser ser membro e ter acesso à nossa formação continuada em cultivo agroecológico e orgânico de cannabis, o link está na descrição do vídeo e nos comentários fixados também, ok? Saudações agroecológicas, até o próximo vídeo.